E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, hoje a gente vai comentar sobre a mídia paulista estar atormentada com a vitória do Vasco sobre o Santos. Os caras parecem que não conseguem ver o Vasco ganhar um jogo sequer, jogo de estreia do Campeonato Brasileiro contra o Santos, que surtaram. E quando eu falo surtaram, é realmente que os caras surtaram, porque os caras não estão falando coisa com coisa. E galera, pra quem não sabe, tá rolando a nossa rifa premiada aqui no canal, no qual você pode ganhar 10 mil reais em prêmios por apenas 99 centavos. É menos do que o dinheiro do cafezinho, é menos do que o troco do pão ali de todo dia, você pode ganhar um prêmio desses. Inclusive, se você comprar um número agora por 99 centavos e tirar um desses números premiados, você vai ganhar na hora 200 reais no seu Pix. E você também estará concorrendo ao prêmio principal, além de você participar também do nosso grupo no WhatsApp. Então não perde tempo, participa aí e bora pro vídeo. E quando eu falo mídia paulista, é englobando realmente toda a mídia paulista. Parece que eles não têm noção do que acontece no futebol. Mostra uma total falta de conhecimento quando você vai falar de futebol brasileiro em geral. Os caras vivem em uma bolha onde eles acham que São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos são os principais times do país e têm os elencos mais fortes do Brasil. Se você perguntar para eles quem vai brigar pelo título, eles vão falar que são esses quatro. Eles vão excluir os outros times. É inacreditável as palavras que a gente viu, por exemplo, do Fábio Sormani, que é um comentarista que já foi comentarista de Fox Sports, ESPN, hoje, se eu não me engano, ele tá na Placar também comentando, tem seu canal no YouTube. O comentário dele foi muito escroto quando ele foi falar do Vasco. Eu acho que tem várias formas de você comentar futebol. E quem assistiu aqui o nosso pós-jogo no canal, viu que em momento algum eu desmereci o time do Santos. Eu elogiei o time do Santos, falei que é um Santos bem treinado, que é um time que eu acredito que vai brigar ali em meio de tabela, quem sai pegar uma vaga em pré-libertadores. Em momento algum, para enaltecer a vitória do Vasco, eu precisei desmerecer o Santos. Falar que o Santos é time pequeno, algo do tipo. De forma alguma eu vou fazer isso. Pelo lado contrário, eles ficaram extremamente chateados com a derrota do Santos. Primeiro, o presidente do Santos pregando desrespeito ao Vasco, ainda aqui no Rio de Janeiro. O cara fala que é obrigação do Santos chegar em São Januário e sair com os 3 pontos. Isso jogando contra o Vasco. E aí você vai pensar, cara, beleza, ele tá achando que o time do Vasco é um time onde você pegou 11 torcedores e colocou para jogar. Não. O time do Vasco é um time que, se você pegar hoje no papel, não deve em nada ao time do Santos. Se estivesse falando de um dos principais elencos do futebol brasileiro, sabe, um elenco muito bom, eu até entenderia, mas o elenco do Santos é nivelado com o do Vasco. Você não vê nenhuma disparidade, você vai ver o Santos em algumas posições sendo melhores, em outras posições sendo piores. Como eu falei, são elencos que eu acredito que se equivalem em um final. São elencos que vão brigar por faixas parecidas na tabela, que tem bons jogadores. Não existe essa obrigação do Santos de ganhar do Vasco em São Januário, assim como não seria obrigação do Vasco chegar lá na Vila Belmiro e ganhar do Santos. São jogos difíceis, cara. É jogo de 2 gigantes se enfrentando. O próprio goleiro do Santos, quando terminou o jogo, Gabriel Brazão, falou o tamanho do jogo que é um Vasco versus Santos. 2 times gigantes do futebol brasileiro. E aí o comentarista Fábio Sormani veio com palavras de que o elenco do Vasco é um elenco que vai brigar para não cair, que é um elenco fraquíssimo, que é inadmissível o Santos perder pro elenco do Vasco. Cara, parece que ele vive desconectado da realidade, aonde ele acha que o Santos é o Liverpool que tá ganhando todos os jogos da Premier League e o Vasco é o último colocado aqui do Campeonato Brasileiro, é o pior time do mundo. Essa não é a realidade. Se você não entende de futebol, eu posso te explicar um pouquinho. Eu tenho certeza que você não entende nada sobre tática de futebol, isso eu já sei. E eu também sei que você não sabe entender e compreender quando um jogador é bom e quando um jogador é ruim. Você fala besteira atrás de besteira. Tu não falou que o De Bruyne jogaria aqui no Goiás, no Brasil? Que na época era um dos principais meias do mundo, tava comendo a bola. Não foi o mesmo Fábio Sormani que esculachou o zagueiro do Nottingham Forest, Murilo? Que, por sinal, é muito melhor do que todos os zagueiros do futebol brasileiro? Não é à toa que ele tá jogando no Forest, na Premier League, tá fazendo uma puta de uma campanha. Mas você não senta a tua bunda pra assistir um jogo do cara jogando no time dele, o esquema tático que o técnico dele trabalha, pra você ver a atuação dele. E aí você pegou e esculhambou o cara, boi cansado, isso, aquilo, gordo, ridículo. Imagina se alguém falando assim dele. Mas ok, esculachou o Vasco, esculachou o Murilo, vai continuar fazendo isso, porque a gente dá mídia pra um cara desses. E teve o outro lado, o canal que eu não vou citar, que o cara, porra, esculachou o time do Vasco é fraco, vai brigar pra não cair e tudo mais. Vamos ver chegar no final do campeonato, cara, esse time do Vasco é esse time horroroso mesmo.
Porque, como eu falei, os caras não entendem nada de futebol. Não entendem nada de futebol. E eu afirmo que não entendem nada e não procuram se desenvolver. Não procuram um curso para entender. É aquilo. Faz faculdade de jornalismo e acha que jornalismo ensina futebol. Chega a ser ridículo, cara. Patético. Quer entender sobre futebol? Compra um curso sobre futebol, análise tática, análise de desempenho. Tem vários aí que são baratos, cara. Pra parar de falar besteira na internet. E querer desmerecer um dos maiores clubes do futebol brasileiro. Uma das maiores torcidas do futebol brasileiro. Tu não tá falando de um time de fundo de quintal, não, irmão. Tá falando do Vasco da Gama. Tu tá querendo comprar briga com uma das maiores torcidas do país. Então é isso. É só esse o vídeo de hoje, cara. E não foi só esses dois, não. Tiveram outros aí também que esculhambaram o time do Vasco. Tiveram outros que acabaram com o time do Vasco, falando que é um time fraquíssimo, que é um time que vai brigar pra não cair. Vamos ver aonde o Vasco vai chegar no final da temporada. E eu não tô aqui falando que o Vasco vai brigar por título, não, porque eu não sou lunático como eles. Eu acho que o Vasco vai fazer um campeonato aquele ali mesmo. Tentar pegar uma vaga em pré-libertadores já tá ok pra nossa realidade atual. Agora, se ser lunático e falar que o elenco do Santos é o elenco que vai brigar pelo título, você tá completamente desconectado da realidade. Mas é isso, eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo, vocês concordam comigo, vocês discordam, mas é o desespero de sempre. A mídia paulista se desespera quando vê um time carioca tentando se levantar. É certo, cara. Os caras ficam em desespero absurdo. Fui.